Olá pessoal, aqui é a nossa planilha de número 3 e aqui eu vou estar mostrando como fazer uma tabela dinâmica e trabalhar aqui com alguns recursos de tabela e formatação condicional. Eu quero só apresentar essa tabela aqui. Ela tem alguns campos, algumas colunas, que é o nome do colaborador, ID do servidor, grupo, cargo, escolaridade, o órgão, unidade, lotação, rendimento mensal, quantidade de meses, rendimento anual e aprovado sim ou não. São só dados hipotéticos. E a gente vai estar trabalhando aqui como fazer uma tabela dinâmica. Primeiro, é interessante você sempre, quando for trabalhar com esse formato de dados, né, você trabalhar esse conjunto de dados dentro de uma tabela normal. Não que seja necessário e pré-requisito para fazer uma tabela dinâmica. Então você clica aqui, seleciona todo o intervalo na tabela, clica em inserir, depois tabela. A minha tabela contém cabeçalhos? Sim. Aí vai ser adicionado um modelo de tabela, você pode trocar, e também alguns filtros aqui nas colunas. Vou aqui trocar o estilo de tabela. Você tem vários estilos aqui. Vou colocar esse preto aqui. Pronto. Acabamos de adicionar uma tabela a esse nosso conjunto de dados. A diferença aqui é que quando você chega aqui na última linha, cliquei aqui na última linha, preste atenção na seta. Cheguei na última linha, eu quero realizar um novo registro, então teclo Tab e automaticamente vai aparecer uma linha da mesma tabela formatada para eu poder adicionar um novo registro sem ter necessidade de novamente eu formatar a cor, a largura, a sombra ou qualquer outra coisa que esteja pré-definida na tabela. E também quando você faz referência a esse todo conjunto de dados aqui dessa tabela, com tabela dinâmica pelo menos, você tem a capacidade de deixar ela com a referência atualizando automaticamente com a tabela dinâmica. Você não precisa novamente editar a fonte de dados, caso você aumente a tabela para mais ou para menos. Aumente ou diminua a tabela, né? Então aqui você pode colocar um novo registro. E ele vai ser automaticamente inserido na tabela. Quando chegar no final de novo, tecla Tab, mais uma linha vai ser adicionada. Da mesma forma, quando você vai adicionar uma coluna, inserir uma coluna, se inserir uma coluna, a coluna automaticamente já recebe um nome, ou seja, a coluna e a linha vai crescendo e você não perde a formatação. Ok, então aqui nós temos mais ou menos 30 registros. Deixa eu ver, 30 com o que eu acabei de colocar aqui agora. E vocês percebem que essa tabela aqui cada colaborador tem pelo menos umas 7, 8 informações adicionais. O ID, o grupo, o cargo, escolaridade, cadê o 4? O org 5, unidade 6, lotação 7, 8, 9, 10 e 11. Então temos 11 colunas aqui. Então, eu vou aqui selecionar todos os meus dados. Seleciono esses dados aqui. Clique em inserir. Tabela dinâmica. Inserir e depois tabela dinâmica. Cliquei. Vai vir uma caixinha de diálogo. Vai perguntar: escolha os dados que deseja analisar. Aí tem aqui, selecionar uma tabela ou intervalo. A tabela intervalo, tabela 3, que é o nome dessa tabela que eu acabei de criar. Então, automaticamente aqui a tabela já tem um nome, é uma referência só. Então, tabela 3. Aqui mais embaixo tem: escolha onde deseja que o relatório de tabela dinâmica seja colocado. Eu poderia colocar nessa mesma planilha dos dados aqui, mas vai ficar um pouco apertado. Geralmente eu quero uma liberdade maior de tamanho de tela, de trabalho, para eu poder trabalhar com planilha dinâmica. Então vou colocar aqui na nova planilha e clicar em OK.
Clicou em OK. E aqui em uma nova planilha, Plan 2, apareceu uma tabela dinâmica aqui já pré-configurada e aqui os campos da tabela. Então perceba que cada campo de tabela aqui, nome do colaborador, ID do servidor, grupo, cargo, escolaridade, até aprovado, são respectivamente as colunas que nós temos aqui na nossa tabela, que é a nossa fonte de dados. São as mesmas colunas. Então o que é que eu faço? O que eu posso fazer? Eu posso fazer uma organização dos dados de acordo com o cargo do servidor. Então vou clicar aqui em cargo e vou clicar aqui em servidor, ou seja, eu quero saber quem são os servidores de cada cargo. Administrador, assistente, economista, pedagogo. Então cada nome de cada servidor vai ficar dentro de um grupo específico do seu cargo. Mas isso é porque eu tenho essa informação aqui, cargo para cada servidor. Então na tabela dinâmica, quanto mais detalhes eu tenho sobre cada registro, mais possibilidades eu tenho de organizar esses dados aqui na tabela. É uma das vantagens da tabela dinâmica. Vamos supor que você queira por escolaridade. Por escolaridade. Você pode ver aqui nome, tá, cargo, nome e escolaridade. Colocar cargo, escolaridade, nome. Tá aqui. Cada cargo por nível de escolaridade. Então aqui eu vou colocar escolaridade, cargo, escolaridade e também vou colocar o rendimento mensal. Mas rendimento mensal, como é uma escala de valores, né? Coloquei para valores. Quando eu coloco algum campo para valores, geralmente ele já configura como um campo de contagem de dados. Mas nem sempre é isso que você quer fazer. Você não quer saber de contar, você quer somar o valor. Você não quer contar quantos valores tem, mas sim somar os valores. Então você vem aqui, botão direito, nessa alça aqui, clica em configurações do campo de valor, clica em soma, depois clique em OK. Então vai aparecer aí o rendimento. Mas você não quer que o número fique assim, você quer que o número fique no formato de moeda. Então você vem aqui de novo, configurações do campo de valor, formato do número, coloca a opção contábil ou moeda. Clicou em OK, OK novamente, vai ficar certinho. Rendimento mensal. Nesse caso aqui, ele dá um total, que é a soma dos subtotais. Graduação e especialização, 20 e 15, 20 mais 15, 35. A graduação é a quantidade de servidores pagos com diploma de graduação. Especialização, 15 mil, apenas um. Então, é só uma tabela simples mesmo. Outro detalhe que você não pode esquecer, em tabela dinâmica você não pode deixar uma coluna sem nome. Ela pode até estar vazia, mas sem nome jamais. Na tabela dinâmica é possível você editar relatórios com uma facilidade muito grande. Então que eu posso a qualquer momento tirar um desses campos que eu coloquei nessa tabela dinâmica. Então se eu quiser tirar algum campo, eu clico, seguro e arrasto para fora. Clico, seguro, já soltei, já saiu. Vou tirar aqui a escolaridade, deixei só o nome do servidor. Vou colocar aqui agora por lotação.
servidores por lotação. Observe que se eu coloco lotação, que é uma classe de é uma classificação de servidores, depois coloco o nome dos servidores, nesse caso aqui, não vai ficar bem apresentado, porque eu tenho menos lotações do que servidores. Então, para você saber o agrupamento de uma classe, você tem que colocar a classe desejada na frente dos dados. No caso aqui na frente, lotação. Agora sim, para cada setor, cada sigla de setor, eu tenho os servidores que pertencem a ela. Assim faz sentido uma tabela dinâmica, um relatório bem elaborado. Mas se você quiser mais detalhes ainda, você quer saber da lotação e quais são os cargos em cada lotação. Então, lotação, nome e cargo. Poxa, deve ficar melhor o cargo na frente do nome, né? Você coloca aqui como segundo, lotação, cargo, depois nome. E aqui vai ficar definido dessa forma na tabela dinâmica: lotação, o cargo e o nome. Onde não aparecer, por exemplo, algum cargo, é porque não tem. Onde tem mais de um cargo, vai apresentar mais de um cargo, com as respectivas pessoas que ocupam esse cargo. Aqui é uma tabela dinâmica. Outra consideração sobre tabela dinâmica é a capacidade que você tem de colocar filtros aqui. Você pode inserir filtros para poder navegar melhor os dados. Eu vou colocar um filtro. Aqui eu vou colocar um filtro que vai pela org, a sigla da org. Toda vez que você ativa um campo, ele vem com um padrão aqui para linhas, mas você pode mudar. Clica, segura e arrasta para filtros. Pronto. Você colocou aqui, automaticamente apareceu essa barra de filtro aqui. Veja só, tirei e agora vou colocar de volta o org. Apareceu de novo. Então esse aqui é quando eu quero diminuir a extensão aqui da tabela dinâmica que eu estou trabalhando e filtrar mais dados. Então aqui eu tenho todas as orgs disponíveis e aqui eu quero apenas exibir alguns itens do relatório. Apenas algumas orgs eu quero exibir. Pronto. Então você filtrou mais dados, né? Você apenas queria saber como era a organização, os setores, os cargos e os servidores disponíveis nessas orgs que você acabou de filtrar os dados. Então você escolhe que tamanho é o relatório e como é esse relatório. Só de uma org ou de várias. Então tabela dinâmica é uma mão na roda. Evita de você usar muitas funções, muitas funções soma-se, contagem também. Então ela agiliza muitas tarefas, mas não é por isso que nós iremos aprender os outros recursos de funções e fórmulas que nós temos aqui no Excel. A tabela dinâmica não consegue resolver tudo que a gente precisa. Porque primeiro você tem que ter dados agrupados que seja possível você usar com tabela dinâmica. Se você tiver registros bem definidos, bem categorizados, isso facilita bastante. Mas tabela dinâmica é muito fácil de fazer. Basta que você tenha os dados numa matriz como essa que eu acabei de apresentar. Então essas aqui foram algumas dicas sobre tabela dinâmica. Eu espero de verdade que você tenha entendido. E vamos agora conversar um pouco sobre formatação condicional. Algumas formatações condicionais que a gente pode trabalhar aqui no Excel. Eu vou aqui novamente para dados. Que você percebeu que para cada valor, o salário da pessoa, tá aparecendo aqui uma simbologia, tá aparecendo uma simbologia verde e um símbolo de exclamação amarelo. Então isso aqui é nada mais é do que uma formatação condicional.
A formatação condicional serve para você atribuir um símbolo ou uma configuração de formatação toda vez que um valor ou uma condição dentro da célula for satisfeita. Vou mostrar aqui a mais simples, que é de sim e não. Eu coloquei aqui aprovado sim ou não. Então, para eu poder colocar a formatação condicional, primeiro eu seleciono onde essa formatação vai. Nesse caso aqui nessa coluna, formatação condicional. Como eu já criei uma formatação condicional aqui, eu vou aqui gerenciar a regra que eu criei. Gerenciar regras. Então essa foi as formatações condicionais que eu fiz aqui nessa planilha. Foram 3. Por exemplo, eu quero apresentar sim. Aqui no caso está verde e não. Aqui no caso está vermelho. Eu quero inverter isso. Eu quero mudar a cor. Então aqui eu vou fazer logo do zero. Vou tirar essa formatação condicional daqui. Vou excluir essa regra. Excluir também essa. Excluir essa. Então acabou a formatação condicional. Não tem mais formatação condicional aqui. Vou começar aqui do sim e do não. Então aqui eu selecionei o conjunto de células que eu quero que fique formatado. Cliquei em formatação condicional. Depois, a primeira opção, realçar regras das células. Que é quando você quer que a célula fique com uma cor diferente. Se o valor for igual a, então toda vez que o valor que a célula for igual a sim, eu quero que ela apareça com preenchimento vermelho claro e texto vermelho escuro. Não, eu quero outra cor. Eu quero colocar preenchimento verde, texto verde escuro. Também é uma opção. Mas eu quero formatar uma outra cor aqui. Formato personalizado. Clico na cor da fonte. Coloco negrito como eu quero. No preenchimento eu coloco um azul mais claro. Um azul mais clarinho. E na borda eu vou colocar aqui um contorno na cor azul também. Pronto. Clicou em OK. Clicou em OK. E toda vez que você digitar o número sim, você vai deixar ele azul, com um fundo azul também. Agora vamos criar uma nova regra de formatação, uma formatação condicional para não. Então vou aqui clicar de novo no mesmo intervalo de células. Formatação condicional, realçar a regra da célula é igual a não. Vamos formatar o não. Não, eu quero deixar ele amarelo. Tá aqui, preenchimento amarelo, texto amarelo escuro. Dessa forma ali, já ficou. Clicou em OK e toda vez que você digitar um sim ou um não, ele vai atender a formatação que você está configurando agora. E aqui do lado nós temos o rendimento anual. Vamos configurar ele também. Vamos atribuir aqui uma certa simbologia para cada vez que o valor estiver em um determinado patamar. Então, formatação condicional. Vou colocar aqui conjunto de ícones, como estava. E aqui eu vou colocar aquelas barrinhas de sinal de celular. Para cada nível de salário, ele vai dar aqui o nível da barra. Então, como padrão, toda vez que você configura uma formatação condicional dessa, ele vai levar em consideração o maior valor que existe no grupo selecionado e vai atribuir esse valor maior de 100%, e no caso que as barrinhas só vão ficar no máximo quando chegar nesse valor. Como que o maior valor é 180 mil, todos os valores que tem 180 mil eles estão aqui no máximo. 60 mil, como é o menor valor, está aqui com uma barrinha só,
e 120 mil com 4 barrinhas, 3 barrinhas, quer dizer. Então você pode alterar essa regra. Da mesma forma aqui, você seleciona, depois clica em gerenciar regra. Gerenciar regra, e aí você vem aqui, conjunto de ícones, aí está aqui aonde você está aplicando. Aplica-se a K1 a K31, que é justamente o intervalo que você está aqui configurando. Vou aqui editar essa regra. Aqui você tem uma escala de porcentagem. Quando o valor for maior ou igual a 80%, menor ou igual a 80%, menor que 80% e maior ou igual a 60%. Então tem toda uma escala de valores aqui. Então quando você quiser representar que o salário está pelo meio, então ele tem que estar entre 60 e 80 mais ou menos. Que você pode mudar a escala, tipo de 50 maior ou igual a 50, ele vai exibir a barra cheia. Então você vai configurar para ficar dessa forma. Quando chegar maior ou igual a 50% do maior valor, ele vai ficar com as 4 barrinhas cheias. Da mesma forma é para colocar outros ícones também, que tem outros aqui, formatação condicional, conjunto de ícones, tem aqui as fatias, tem os blocos, tem o semáforo, tem o nível de sinal. Então tem vários tipos. Vou deixar aqui esse nível de sinal aqui. Eles são 4 níveis. Então pronto. Então toda vez que você alterar aqui o valor, ele vai dar uma subida ali também. Vai, 240 agora é o maior valor. Como 240 é o maior valor, então 120 mil ficou como o segundo valor e 180 mil como o segundo maior valor. Aí já deu para representar bem como fica as escalas, os medidores aí de sinal. Então essa aí é a nossa planilha, nossa tabela, que serviu aí para nós, pra gente fazer a nossa tabela dinâmica. Bem simples, é uma tabela dinâmica com poucos campos, mas quanto mais campos você tiver, mais fácil fica de você emitir um relatório personalizado. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, manda e-mail, fala com a gente, chama ajuda, e a gente está aí para ajudar você a ter um bom aprendizado nesse curso. Até a próxima.